Olá, boa noite. Bem-vindo ao programa SOS Me Escute. Boa noite, Adriana. Boa noite, Eucrídia. Boa noite a você que está nos assistindo. Você, o SOS Me Escute, fala sobre a violência doméstica. Você que tem uma história para contar para nós, entre em contato. Tantas mulheres que precisam escutar você com uma história de superação, que é o mais importante. E hoje nós estamos recebendo aqui a doutora Andreia Caldeira. Ela vai esclarecer todas as nossas dúvidas sobre violência. É isso mesmo. Boa noite, Andréia. Boa noite, Adriana. Boa noite, Eucrídia. Boa noite. Seja bem-vinda ao SOS Me Escute. Muito obrigada. Boa noite a vocês também. Andréia, falando sobre assédio em meio laboral, explica pra gente o que significa. Adriana, o assédio em meio laboral nada mais é que o assédio em meio ambiente de trabalho, tanto em empresa privada quanto em empresa pública e também empresa familiar. E qual a diferença entre assédio moral e sexual? O assédio moral, Eucrídia, é aquele que o assediador tem por objetivo humilhar, chantagear, muitas vezes para a pessoa pedir demissão, negar uma promoção. E o assédio sexual é aquele onde o assediador quer a vantagem sexual para também, muitas vezes, negociar promoções, vantagens, benefícios e também prejuízos caso não tenha o retorno que deseja. Então, doutora, a questão assim de cargo mais elevados, né, aquela hierarquia, tem essa questão também do assédio, abuso de poder? Também. Muitas vezes, né, inclusive acontece por conta da hierarquia, nas chantagens. Se você não fizer, você perde ou você deixa de ganhar alguns benefícios. A grande maioria é quando há hierarquia no trabalho, mas também pode ser figurado como crime, inclusive já é tipificado como crime, o assédio sexual, também não só de hierarquia, mas também nos mesmos cargos. Mas se uma pessoa, igual no hospital, se ela está sendo abusada, né, pelo paciente, ela pode denunciar? Pode sim. Tanto pacientes para enfermeiros, médicos, tanto também quanto clientes para profissionais de qualquer espécie, prestador de serviço, né? Também pode configurar assédio sexual ou assédio moral. Aqui não há que o cliente sempre tem razão, né? Não, o cliente também pode ser tipificado como assediador. Então, a chantagem é um tipo de assédio? Sim. E quando um vizinho escuta, ele pode denunciar? Pode, ele deve denunciar. Muitas vezes, infelizmente, precisa ter provas, né? A vítima precisa também registrar o TCO, o boletim de ocorrência, mas deve sim fazer a ligação, né, a denúncia. Doutora, e somente o contato físico é considerado assédio ou tem vários tipos, né? Tem vários com palavras, com gestos obscenos, tudo isso é considerado como assédio. Mandar mensagens, vídeos, gestos, elogios, né, principalmente do corpo da mulher. Então, não somente o contato físico. E sim, e quando a pessoa liga para o 180 e a polícia demora a atender, ela pode pedir ajuda em outro lugar? Bom, no assédio laboral, ela não só no 180 na delegacia da mulher, mas o lugar é a Justiça do Trabalho, mas pode ir no Ministério do Trabalho, inclusive, porque nas redes privadas, nas empresas privadas é a Justiça do Trabalho. Funcionário público, apesar da estabilidade, também pode ser configurado assédio moral ou sexual, mas aí é na justiça comum, não só na Justiça do Trabalho, quando acontece quando o trabalhador é da CLT, né, para ficar mais fácil para o pessoal entender. Então tem o 180, tem o 100 e ligar diretamente à Delegacia da Mulher. Delegacia da Mulher.
E quando é assédio laboral, Ministério do Trabalho, inclusive, também aceita a denúncia. De empresas. De empresas. Certo. Exatamente. Doutora André, e tem aquela questão a mulher tem medo de perder o cargo, perder o trabalho, e aí fica em silêncio. Como que ela pode reagir sem ser prejudicada, sem ser... Porque ela passa por vários constrangimentos e medo também, né? Qual atitude que ela deve tomar, que ela sabe que ela não vai ser prejudicada? Adriana, infelizmente nós temos que ser sinceras, né? Uma coisa é na teoria, outra coisa é na prática. Isso dói, mas precisa ser falado, né? Não pode ser escondido. É preciso juntar provas, né? Que ela pode ser prejudicada, não tem como. Acaba que o empregador pode sim demitir. Mas caso isso seja provado na Justiça do Trabalho, para funcionários privados, ele vai sofrer consequências se isso for provado. E como ela pode provar? Existem várias maneiras, né? Guardar as mensagens, filmar. Muitas vezes as pessoas me perguntam, posso filmar? Sim. A filmagem na Justiça do Trabalho, nesse caso, ela é legal, desde que ela seja filmada pela vítima. Mesmo que, lógico, que o assediador ele não vai assediar sabendo. Ok, é válido. Se um terceiro filmar, não é aceito. É porque, então, o difícil quando é violência só psicológica, que é difícil de denunciar por esses fatos, exatamente. Né? Então, sempre guardar as mensagens. Realmente precisa reunir um conjunto de provas. Porque senão, se ela só denuncia por denunciar sem provas, acaba que ela vai ser prejudicada. Infelizmente, é essa a realidade, né? Mas você falou na questão que um terceiro não pode filmar, não pode... Mas como que ela vai conseguir filmar sem que ele seja visto, sem que ele perceba que está sendo filmado? Infelizmente, vai acontecer nas próximas vezes. Ela já sabe que ele faz isso, então ela deixa, né, ali de um modo que ela possa filmar, que ela possa gravar a conversa. Acaba que na primeira vez que acontecer, ela vai ser pega de surpresa, ela não vai conseguir gravar realmente. Mas, infelizmente, filmagem de terceiro não é válida como prova, nesse caso, na Justiça do Trabalho. Por isso fica com medo. E se ela denunciar e não tem prova, e ele foi chamado na delegacia, e aí passa a ter medo, e ela não consegue mais pegar essas provas. Exatamente. E aí, se algum, igual, terceiro novamente, né, Adriana? Não tem como essa lei da Maria da Penha, que a gente fala do terceiro, tem que ter, porque nós não estamos conseguindo pegar essas provas para libertar essas mulheres que sofrem violência. Aí você, como doutora, o que você sugere? Eucrídia, o terceiro ele não pode filmar, fazer gravação, mas ele pode sim testemunhar. E muitas vezes esse terceiro também não quer se envolver. Sim, justamente, né? Então, realmente precisa. Se esse terceiro quer ajudar, quer colaborar para que isso diminua entre nós mulheres, que, né, antes era falado muito da violência doméstica dentro de casa. É o que a gente sempre aborda aqui. Hoje nós mudamos um pouco o tema, falar da violência, porque a violência não é só doméstica, ela acontece lá fora, no trabalho, né, em todos os lugares. Que a mulher está indo para fora, ela está indo trabalhar, então ela não sofre mais só a violência doméstica. A mulher hoje, ela sofre... Infelizmente, me dói falar sobre esses assuntos por ser mulher. Mas é a realidade, né? É a realidade. Ela sofre e muito assédio em meio laboral, que são ambientes de trabalho. Porque não é só a mulher, tem os familiares, que são o pai, a mãe, os filhos, exatamente. Os amigos também sofrem na violência. E para pegar essa lei, para pegar em cima do abusador, não é fácil. Tentamos libertar sobre essa posição da violência doméstica, que é onde que tem essas denúncias com X na mão e entre outras. Sempre guardar. Você me perguntou sobre o que fazer. Guarde sempre mensagens. Não é fácil realmente filmar, mas se houver alguma brecha para filmar sem que o outro perceba, para que ela também não se coloque numa situação de risco. Né? Nós sabemos que também se o outro pegar que ela está tentando de alguma forma gravar uma prova, pode ser prejudicial. Então, sempre tentar fazer de uma maneira que o outro não perceba. Lembrando mais uma vez que o terceiro não pode filmar,
mas ele pode testemunhar, que é muito importante que esse terceiro testemunhe. E como que esse terceiro vai provar que ele realmente está falando a verdade se ele só vai testemunhar e não tem provas? É só ali mesmo falando e como que argumentos ele vai ter para provar que ele está falando a verdade? Olha, a testemunha é uma das provas mais fortes que nós temos hoje. Porque existe a calúnia, né? Qual a diferença da testemunha com o caluniador? Inclusive, se você testemunha dizendo a mentira, digamos assim, é um crime. Então, se você for pego na sua mentira testemunhando, você está cometendo um crime. Porque, você, inclusive, em audiência, pode sair preso de lá. Que existe aquela questão assim de eu vou, como diz o ditado popular, vou puxar a sardinha para minha lata. Aquele que eu tenho mais afinidade, aquele que eu tenho, né, eu vou ficar mais a favor dele. Não tem essa questão? Tem sim. Inclusive, se for familiar muito próximo, amigo muito próximo, realmente pode a testemunha ela ser ouvida somente como informante e não como testemunha. Agora, se for um vizinho, por exemplo, como já aconteceu comigo, o síndico do prédio, ele pode servir como testemunha. E hoje, nesse tempo que nós estamos vivendo, nessa pandemia, como que o pessoal agora está todo mundo em casa? Ele ficava fora de casa, agora todo mundo em casa, e ela está sendo abusada. Como ela pode denunciar? Qual o jeito, qual a maneira que ela pode denunciar sem ele perceber? Hoje tem a ligação de 180, agora ele pode ouvir, né? É isso que você está perguntando? Ele pode ouvir a mensagem? Sim. A ligação? Porque tem aquela ligação da pizza, né? Uhum, que liga, quer uma pizza, só que... E se ele perceber? Porque ele agora está dentro de casa junto com ela. As delegacias, agora na pandemia, elas estão recebendo as denúncias, inclusive via e-mail. Eu, inclusive, tive que fazer uma denúncia de um cliente via e-mail, porque as delegacias muitas vezes não estão recebendo, presencialmente, inclusive. Então, até via e-mail pode registrar o boletim de ocorrência. Tem o site da delegacia comum também, não só a delegacia da mulher. A delegacia da mulher é o lugar especializado, mas caso não tenha uma próxima, ela pode sim se encaminhar até uma delegacia comum. Doutora Andréia, e qual é a diferença, como que a mulher vai saber diferenciar uma cantada persistente de um assédio? Porque tem aquela cantada que às vezes o homem é conquistador, vai tentando até que conquista e gera um relacionamento ali que às vezes até é saudável futuramente, né? E como que ela sabe, vai conseguir diferenciar essa... Bom, são 3 elementos para se configurar um assédio. Precisa ter a presença do assediador, a presença da vítima, e o terceiro é o consentimento. Se não há um consentimento ali da vítima, se há uma insistência da pessoa, já pode configurar assédio. Em mensagens, né, principalmente assim, vídeos. Mas e se essa persistência for uma conquista? Porque às vezes mas se ela estiver consentindo, então ela está querendo ser ali, se conquistada, dar uma oportunidade. Mas se ela não está consentindo e deixa isso muito claro, né, em mensagens ou presencialmente, aí é configurado o assédio. Doutora, eu sei que você tem um projeto lindo. Me fala um pouco dele. É um projeto assim do coração mesmo. É o Papo de Madame. Hoje nós somos quase 150 mulheres ali no grupo, que são presentes mesmo, todas aqui de Goiânia, na grande maioria empreendedoras de várias áreas. E ali nós tratamos de vários assuntos. Esse grupo ele surgiu com a necessidade de mulheres conversar com mulheres. Sabe, eu gosto muito daquela frase que nós somos as 5 pessoas que nós mais convivemos. Mas aí eu pergunto, quais são as 5 mulheres que vocês mais convivem? Do que vocês conversam, que vocês assistem, isso é muito importante. A mulher está muito carente hoje de conversar sobre várias áreas, né? Ali a área pessoal, profissional, relacionamentos, qualidade de vida. Então é um grupo onde tem vários especialistas conversando sobre diversos temas para que trabalhemos juntas ali o empoderamento feminino. Nossa, doutora, muito obrigada. Nosso tempo aqui foi pequeno, mas foi aproveitador. Eu adorei. Obrigada pela sua presença aqui, participar aqui no nosso programa. Eu gostaria que você deixasse seu contato para que mulheres que estão nos assistindo,
queira saber mais detalhes. Infelizmente, doutora, nosso tempo aqui é muito curto, porque o seu assunto é muito extenso, muito interessante, e gostaríamos de prolongar mais, mas infelizmente não dá. Então, deixa seu contato para que essas mulheres possam, né, aprofundar mais. Adriana, Então... muito obrigada. Euclídia, muito obrigada pelo convite, pela parceria. É com muito carinho que eu venho falar de mulheres, por ser mulher também, eu sei a importância que isso tem. Então, se alguém quiser seguir ali o Papo de Madame, é Papo de Madame _. E se quiser entrar no grupo, é só me chamar no direct, deixar ali o WhatsApp. Nós vamos conversar um pouquinho sobre o objetivo do grupo, para não cair ali de paraquedas, mas é um grupo maravilhoso. E o meu WhatsApp é 98606-2735. Adorei estar aqui com vocês. Viu? Nós que gostamos muito da sua presença, muito obrigada. Boa noite. E boa noite. Boa noite, obrigada. Vamos agora para o intervalo. Glorinha, voltamos com uma profissional, uma psicóloga, para tirar todas as nossas dúvidas. Voltamos já já. Não saia daí. Eu não tenho ar. Sinto muito a falta de ar. Estou passando momentos difíceis. Eu conto com a ajuda aí de vocês, com o milagre de Deus. E meu caso não evolui. Ou você escuta que a Covid-19 mata, ou quem vai escutar é a sua família. Evite aglomerações. Use máscara e álcool em gel. Governo de Goiás. Durante a pandemia, a violência contra a mulher aumentou. Mas se os agressores pensam que nada vai acontecer, estão enganados. O Pacto Goiano pelo Fim da Violência contra a Mulher está ainda mais forte. Secretarias, forças policiais, poder judiciário e organizações religiosas estão unidos em ações de prevenção e punição. Porque em Goiás, isolamento social para quem bate em mulher é na cadeia. Denuncie. Governo do Estado. Somos todos Goiás. Nos últimos tempos, aprendemos que cuidar está nas pequenas ações e em grandes atos de coragem. E assim, nos cuidando, salvamos milhares de vidas. Depois de muito trabalho, o governo de Goiás já vacinou 60% dos trabalhadores da saúde, incluindo todos os profissionais da linha de frente. Também foram vacinados idosos e pessoas com deficiência vivendo em instituições e população indígena em seus territórios. Agora serão imunizados idosos acima de 85 anos e, em seguida, acima de 80 anos. O agendamento deve ser feito pelo site www.go.gov.br/vacina Goiás. Continue respeitando o distanciamento, use máscara e álcool em gel. Governo de Goiás. Vacinar salva vidas. Olá, estamos de volta com o programa SOS Me Escute e agora com uma convidada ilustre, a psicóloga Neire Rodrigues, que vai falar muita coisa para a gente, esclarecer muitas dúvidas, não é isso mesmo, Euclídia? Exatamente. Boa noite, doutora. Boa noite, Boa meninas, noite. boa noite a todos. Boa noite, doutora. Muito obrigada por estar aqui participando do nosso programa SOS Me Escute. Para começar, eu quero fazer uma pergunta. Como aqueles abusadores que eles se comportam todo bonzinho? E aí a mulher vai e conta para a mãe, para um vizinho, para o colega, e ninguém acredita porque eles comportam bonzinho. Bom, na maioria das vezes, né, eu não vou generalizar, mas na maioria das vezes, esse abusador, ele tem que conquistar, né? Ele precisa conquistar o espaço dele, ele não vai chegar já se mostrando, né? E é assim que começa. Eu acredito que a primeira violência que a mulher sofre, quando a gente fala de violência doméstica, é a psicológica e a moral. Né? Primeiro a psicológica, com o encanto, né? Com a sedução, e aí depois começa a questão da moralidade, né? A violência moral, que começa já a interferir na visão do outro, né? Ofensas na frente dos outros e tudo mais, e ela já vai ficando ali na mão dele. E por isso que eu sempre digo, não tem classe social, não tem questão financeira, né? É muito psicológico, é muito emocional. E ela se vê ali na dependência desse homem. E aí o que acontece, né? Ela se vê ali nessa dependência e aí caiu, né? Caiu na rede. É um comportamento educado. E é por isso que ninguém acredita, porque conheceu aquela pessoa sedutora, né? Aquela pessoa que envolve. Só que quando tá lá dentro da casinha deles, dentro do quadradinho deles, o que acontece? Ele se mostra,
né? E aí começa todo esse processo de violência, né? E como que ela faz para conseguir provar para a sociedade que ela está falando a verdade, que é o falso bonzinho? Como que ela... Exatamente. Aí é difícil de provar, né? Porque as pessoas normalmente não vão acreditar. No entanto, assim, a questão é ter o envolvimento com as outras pessoas. É o que o sedutor não deixa também, né? O agressor acaba não deixando, né? Ele faz esse afastamento da vítima com as pessoas de fora, amigos, familiares, né? Ele faz esse isolamento dela, né? E aí ela acaba ficando ali, nossa, para quem que eu vou falar? Ninguém vai acreditar. Só que se ela tiver, né, conseguir voltar até alguma relação, algum envolvimento com alguém de fora, é por isso que é importante ter alguém de confiança para que ela possa fazer isso, além das denúncias que ela pode estar fazendo, né, como já foi dito aqui, né? É porque quando acontece isso, ela não enxerga, né, que está sendo isolada por esse motivo, porque ele mostra uma maneira para as pessoas e dentro de casa é outro. E já está há muito tempo já no relacionamento. Mas eu vou fazer outra pergunta. Hoje, se o rapaz separou, eu posso dar outra chance para ele? Então, quando a gente fala de comportamento, quando a gente fala de traços psicológicos, é muito difícil a pessoa mudar sem querer, né? Então é interessante fazer essa investigação. Será que essa pessoa fez um tratamento? Será que essa pessoa está num tratamento há quanto tempo? Que também não é assim. A gente está falando de caráter, né? E caráter, normalmente, tem uma dificuldade maior para mudança, né? A personalidade, ela é formada desde a infância. Então, você vê que a pessoa, quando ela passa a ser abusador, ela já está lá, às vezes, na vida adulta. Então, tem muito tempo ali com aquele mesmo pensamento. Não é assim que muda. Então, é interessante que se você conseguiu sair desse momento, dessas agressões, comece a observar antes de ter um retorno. Investigue o que ele fez, o que ele procurou para ter ajuda, né? Porque a possibilidade de mudança, há muitas instituições que eu já vi falar, né, que eu conheço, que tem apoio aos homens, né? Tem até uma amiga minha que dá apoio a esses homens. Só que aí que vem a diferença, o interesse, né? Ou somente uma manipulação para tê-la de novo, né? E aí é uma questão de investigação e de abrir os olhos também, porque às vezes vem só com a carência, com a ilusão e acaba sofrendo tudo de novo. Doutora, e existe a cura, como você falou agora, do tratamento, ele procura fazer um tratamento, tem aquele problema que não tem cura, ele já tem um problema psíquico ali, às vezes tem até um controle, mas a cura não tem, e tem o tratamento que ele chega a uma cura total? Como que funciona esse... Vai depender do diagnóstico, né? Porque tem os mascarados, digamos assim, como psicopatas. Tem também. Nem todo psicopata é assassino. Tem aquele que gosta só de ver o sofrimento, né? Então, tem várias escalas, se a gente for falar da questão psicológica, né? Da satisfação de ver o outro sofrer, tem várias. Então, tem com possibilidade de controle, tem aquele que não tem controle também, né? Então, como que a gente vai fazer isso? Como que a gente vai entender isso? Com tratamento. Né? Então, ele vai aprender manobras, né? Se adaptar à situação e perceber seus gatilhos. Quando ele perceber isso, vai ter uma comunicação com a parceira para que ele não agrida, para que isso não aconteça, para que ela saia ou para que ele saia naquele momento, por exemplo, né? E não pratique o ato, por exemplo. Então, a dependência emocional não tem solução? Sim, a dependência emocional, a gente está falando da mulher, da vítima. Sim, tem. A vítima, ela entra num estado de degradação, assim, muito grande, porque ela vai sendo contaminada por essas influências, principalmente psicológicas e de moralidade do parceiro, onde ela se vê fraca, inútil, feia, burra, né? Sem condição de conquistar seu trabalho, de ganhar dinheiro. Então, isso tudo vai caindo, ela vai ao nada, né? Ela se sente um zero. Então, isso aí, a dependência vem com tudo, né? Sim. E aí, qual que seria a saída? Também tratamentos, né? Para que ela se restitua, para que ela veja as possibilidades dela, reconheça as qualidades dela, reconheça as possibilidades dela e saia de novo, volte a ser o que ela era antes. Eu sempre digo, para a gente conseguir melhorar a autoestima, para a gente conseguir melhor qualidade de vida, reconhecer os nossos valores, a gente precisa diminuir os defeitos e aumentar as qualidades. Eu sempre digo muito isso, porque a gente tem defeito, todo mundo tem. Só que quando a gente está num quadro desse, a gente vê só defeito. Ele fica enorme, né? E nada que a gente já fez até hoje tem mais valor. Então, é esse equilíbrio que a gente tenta buscar, né? Que a gente faz aí retornar com as terapias, com os atendimentos. Tem aquele agressor que sempre arrepende depois, mas volta com
o ato criminal, né? E tem aquele que não se arrepende, sangue frio. Por que que existe isso? Qual a diferença do psico de cada um? A questão aí é a personalidade, né? Aquele que finge, ele tem essa, é o jeito dele ser, a manipulação dele é essa. Aquele que não tem é o que age mais friamente, né? Então, não é que o outro não é frio quanto o outro, né? Não é porque eu falo que eu tô bonzinho que eu não sou frio tanto quanto o outro, mas eu minto. Né, eu finjo. Então, o ser humano é uma caixinha de surpresa. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Eu sempre falo, o ser humano é uma caixinha de surpresa. A gente tem que ir conhecendo aos pouquinhos para ver como é que funciona. E, às vezes, a gente se encanta com o grande demais que vem, né? E aí, a gente não percebe os defeitinhos que a pessoa tem. E aí, eu sempre falo nos relacionamentos, né? Todo mundo tem defeito, como eu disse. Só que você já parou para perceber se o defeito daquela pessoa ali, você consegue lidar com ele? Se adaptar a ele? Porque, às vezes, no encanto, a gente engole tudo. Mas aí, depois que eu vou ver que aquilo ali está dentro do meu limite, aquilo ali eu não consigo lidar. Ou a pessoa não mostra. Pessoa sem defeito não existe. Então, príncipe encantado, infelizmente, galera, não existe, né? É muito difícil. É o que mais As mulheres queremos. hoje já não esperam príncipe encantado. Vamos caçar os defeitinhos. Então, como que nós podemos perceber que é amor ou uma paixão emocionada? Que por ali, Passageira, temporário, né? Normalmente, né, cientificamente falando, a paixão tem uma perduração de pelo menos 2 anos. Se depois de 2 anos você continuar gostando dessa pessoa, né, o mesmo sentimento, a gente considera amor, né? Falando assim cientificamente. Mas assim, a questão é, quando a gente consegue lidar com o defeito do outro, adaptar, enxergar isso de verdade, né, não com a manipulação, e conseguir aceitar isso, né? Aí a gente consegue aceitar também, enxergar que a gente tem um amor. A questão da relação é ver se o outro tem uma troca com a gente não espera isso. A mulher se dá demais e não deixa o outro apresentar, né, aquelas características que você também quer ser tratada, né? E aí que acontece muita, assim, depois separação. Porque o homem tá tão acostumado, a mulher quer tanto o príncipe encantado, digamos assim, que ela faz de tudo para dar certo, né? E o homem não precisa tanto. Né? Ela já está fazendo tudo. O outro tem que fazer, o outro tem que sentir falta, o outro tem que ligar, o outro tem que mandar mensagem. Né? Então, é uma troca mútua. Se não houver troca, logo o amor vai dar uma murchada também. Doutora, e saindo um pouquinho fora, assim, mudando um pouquinho de assunto, sempre se fala da violência, da agressão, mas principalmente agora nessa época de pandemia, que está todo mundo muito junto em casa, mas tem também o oposto, aquele lado assim do gelo, aquele lado de não ligar para o outro, não estar nem aí, que também gera um emocional abalado, né? Aquele que é ignorado, ninguém quer ser ignorado. Como que lidar com isso? Como que acontece isso? Porque, às vezes, até com filhos mesmo, né? Essa questão da tecnologia hoje com celular, com televisão, as pessoas, às vezes, as famílias já não dão mais importância uns para os outros. A questão do diálogo, né, é o fator assim, principal que é ressaltado muito nas terapias, porque as pessoas perderam isso, né? As pessoas perderam a importância disso. E a gente vê cada vez mais crianças isoladas, mulheres, esposos, né, no celular ali, vendo às vezes uma pornografia, que não deixa de ser também uma violência, né? E a mulher percebe, fica às vezes chateada, né? Então, assim, a questão é comunicação. O que eu vejo que pode ressaltar, melhorar em relação a esse isolamento dentro de casa é a comunicação. É engraçado que a violência doméstica tem que ser bem estudada mesmo, porque o casal ele é tão educado com a esposa, com os filhos, e ela vai acreditando nisso, mas no decorrer do tempo, um gesto de agressão que ela faz com ele, ela sente chateada, e ele começa a maltratar ela. E aí entra a violência doméstica, da psicológica para a física. E como que a gente enxerga isso? É interessante quando você começa a perder, né? É interessante perceber quando você começa a perder a sua autoestima, né? O seu amor próprio. Você percebe que você está vivendo em função do outro, né? Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, eu acho que para esclarecer melhor. Você trabalha fora, mas você não está cuidando de casa. Né? Você não está cuidando da casa, então você não vai trabalhar mais não. Ou você trabalha lá e aqui, ou você não trabalha mais. Ou seja, poxa, eu estou sendo uma péssima dona de casa, uma péssima esposa. Nossa, eu vou ter que sair do meu serviço, vou ter que sair do meu trabalho, porque meu esposo já está chateado. Né? Então, ele já alimentou aquilo que você era boa e depois ele tira.
Então, quando ele tira o elogio que ele te fazia, você se sente mal, né? E aí começa, e aí só vai, né, potencializando. E o que faz ele tirar? É o medo de perder? É a insegurança Ele dele? faz isso para tê-la à mercê dele mesmo. A intenção de uma pessoa que é violenta é ter a quem violentar, né? Então, se ele já tem ali a certeza do amor dela, certeza da cumplicidade dela, que ela não fala nada com ninguém, que ela não tem convivência com mais ninguém, e ele tem esse prazer, né? Então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer cada vez mais ela sair ali do contexto social para ter ela sobre, né, essa mira, infelizmente. Doutora, e eu sei que você tem também um projeto lindíssimo. Conta para nós. Sim, eu junto com a Roberta Maia, um grupo de mulheres, né, temos um projeto chamado Transforma Mães, que amparamos aí as mães, a gente está fazendo aí, tem várias questões, tem autoestima também, tem a questão de beleza, tem a terapia, né, tem a constelação sistêmica também, a gente tem o Instagram, né, que é Transforma Mães, e a gente está acolhendo essas mães, a gente faz sempre todo ano aí um evento, né, para estar discutindo, né, questões da maternidade, dificuldade das mães em lidar com os filhos, com os esposos, no casamento, é bem bacana. E esse ano é para a gente ter ainda, né, dependendo da pandemia, a gente quer realizar ainda, e é bem bacana. E fala um pouco dessa constelação, como que é? A constelação sistêmica é presidida pela Roberta, né? A Roberta Maia. E é uma questão mais espiritualizada, né? Você se vê, né? Ela tem a estratégia dela no set de terapia dela, onde ela consegue ver assim questões energéticas de família, de passado, o que tá. Às vezes tem situações do presente que a gente convive, que a gente faz reações, comportamentos que está muito vinculado ao passado. E aí ela consegue trazer, de certa forma, isso ali naquele set de terapia. Nossa, doutora, muito interessante. Mas muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite ao nosso programa SOS Me Escute e vou convidar você mais vezes aqui. Eu que agradeço a Euclide, agradeço a Adriana pelo convite, o prazer é todo meu em estar aqui. Deixa seu contato, doutora, porque pessoas que queiram, né, aprofundar mais, você já falou do seu projeto, agora deixa seu contato também. Sim, então meu contato é 99403-2330, esse é meu WhatsApp, e também tem a página do Instagram, né, psicóloga_Neire, e aí pode chamar no direct, pode chamar no WhatsApp, a gente está sempre tirando dúvidas lá das mulheres, das mães, no contexto geral. Muito obrigada, doutora. Obrigada a vocês. E boa noite a todos. E vamos finalizar então mais um programa SOS Me Escute. Obrigada a você pela audiência e até mais. Até.